pessoal do celular, tudo bom? Aqui é o André Fogaço, eu tô com mais um comparativo. O comparativo de hoje é entre Galaxy Note 5 e iPhone 6. Esses dois smartphones são smartphones bem potentes que a Apple tem no Brasil e que a Samsung trouxe para o país. O da Samsung é um pouco mais recente do que o iPhone 6. E a primeira diferença aqui no lado de construção, você vê pelo tamanho. O Note 5 é bem maior que o iPhone 6. Cabe um iPhone 6 dentro do Note 5 e ainda sobra espaço. De altura, o iPhone 6 trabalha com 138mm contra 153 no Note 5. E na largura são 67mm do lado da Apple contra 76 do lado da Samsung. Na espessura é que o iPhone consegue ser um pouco mais fino. Você tem aqui 6.9mm contra 7.6 e 129 gramas contra 171 do lado da Samsung. Então ele é menor em todos os aspectos, mais leve, mais fino, menos alto e menos largo do que o seu concorrente. No material de construção, os dois têm metal, só que o iPhone 6 tem metal em todo o seu corpo, diferente do lado da Samsung, que tem metal nas bordas, como você está vendo aqui, e vidro na parte traseira. Aqui é alumínio, aqui é vidro, só que é um vidro bastante confortável, ele não é tão escorregadio como poderia ser. Na parte da frente tem uma semelhança entre os dois aparelhos, que é o leitor de impressões digitais. No iPhone é só encostar o dedo e ele lê a impressão digital. No Note 6 é exatamente a mesma coisa, só encostar o dedo e ele lê a impressão digital. Os dois são bem rápidos, bem velozes, e isso é algo não tão comum no mundo do Android. Os leitores de impressões digitais, até da Samsung na geração passada, eram bem inferiores ao que a Apple consegue, e agora a Samsung conseguiu algo até às vezes superior, porque o botão é menor. Não precisa ser tão grande como é o botão do iPhone assim. Por mais que seja mais confortável colocar o dedo aqui, dá para colocar o dedo aqui numa boa e sem problemas. A tela dos dois aparelhos é bem diferente. Tem uma tela de 4.7 polegadas no iPhone, enquanto uma tela de 5.7 no Note 5. É 1 polegada a mais, e você tem uma resolução de 2560 por 1440 pixels, que é 2 vezes superior ao Full HD, contra uma resolução de 1334 contra 750 pixels, que é uma resolução abaixo do Full HD. Então você tem uma densidade de 326 pontos por polegada contra 518 no lado da Samsung. Só que essa diferença em números ela é imensa, ela é gigantesca em números, mas no cotidiano, como você pode ver aqui, vou deixar um ícone do lado do outro, ícones bem recheados de detalhes. Então tem aqui a pasta com os ícones bem pequenininhos dos dois lados. Mesmo no iPhone com uma resolução inferior, não é possível enxergar pixels que atrapalhem a leitura. Tudo fica extremamente nítido e você pode ver, então próximo, isso aqui é meu dedinho, de quão próximo da tela. Então, mesmo com uma densidade de pixels bem menor, o iPhone não faz feio, ou seja, diferença de resolução não é prática, ela é apenas marketing. Isso não é porque é iPhone, é com qualquer smartphone. No lado de hardware, você encontra aqui um Exynos 7420 rodando no Note 5, recém com 4 núcleos a 1.5 GHz, 4 núcleos a 2.1 GHz. Já o aparelho da Apple trabalha com um processador próprio, um Typhoon, que roda 2 núcleos a 1.4 GHz com ARM-V8, baseado em ARM-V8. Ele tem uma GPU PowerVR GX 6450 contra uma Mali T760 MP8. Você tem 4 GB de memória RAM contra 1 GB no lado da Apple. É uma diferença absurda de memória RAM. E para mostrar a diferença que faz ter um hardware da Apple contra um hardware próprio da Samsung, eu vou abrir aqui os mesmos aplicativos criados pelas mesmas empresas, atualizados nas versões mais recentes, mostrando que não tem nada aberto dos dois lados. Começar pelo Facebook em 3, 2, 1. Facebook abriu primeiro muito antes lá no Note 5. Instagram em 3, 2, 1. Novamente, Note 5 abriu mais rápido. Twitter em 3, 2, 1. Novamente, Note 5 bem mais rápido. Então você vê que realmente há uma diferença cavalar aqui de desempenho no cotidiano. E para mostrar esse desempenho em números, eu vou abrir aqui o AnTuTu, que é um aplicativo de benchmark, na versão mais atual do iPhone, que está um pouco atrás do que existe no Android. No iPhone não tem a versão tão bem bacana como você tem aqui no iPhone. E no Android, não no iPhone. E do lado de comunicações, você encontra o Wi-Fi 802.11 nos padrões AB e GNAC, os dois com dual band hotspot, mas apenas o Note 5 tem Wi-Fi Direct. No iPhone 6 tem Bluetooth 4.0 com DSP LE contra Bluetooth 4.2 com DSP DRLE no lado da Samsung. Os dois com GPS, a GPS GLONASS, mas apenas o Note 5 tem Beidou.
Os dois com NFC, mas no iPhone é apenas pro Apple Pay, não dá para usar para nada além disso. Nenhum dos dois comporta infravermelho ou rádio digital. Os dois têm micro USB 2.0, na verdade do iPhone chama Lightning, então é uma porta Lightning que é um USB 2.0, e você tem os dois com possibilidade de ler arquivos, claro que no iPhone precisa de um adaptador especial. No Note 5 apenas um pendrive com porta micro USB já faz o suficiente. Portas Lightning em micro USB em pendrive são um pouco mais raras, existem, só que são um pouco mais raras. Além disso, os dois trabalham com 3G quadriband e 4G funcionando em qualquer operadora do Brasil. Para entender o mundo ao redor, você conta com leitor de impressões digitais, acelerômetro, giroscópio, sensor de proximidade, bússola digital, barômetro nos dois dispositivos, só que apenas o aparelho da Samsung tem leitor de batimentos cardíacos e leitor de oxigenação no sangue, que fica aqui na parte traseira. O iPhone não faz isso de forma nativa, mas com aplicativos é possível utilizar a câmera traseira para fazer uma leitura de batimentos cardíacos sem problema. E por algum motivo o AnTuTu travou no Note 5, mas tomara que tenha a pontuação anterior. Não tem a pontuação anterior. Então o Note 5 travou e eu vou rodar ele de novo para ver se eu consigo resolver esse problema e, enfim, pular o vídeo, porque não precisa rodar tudo de novo. E agora sim, finalmente, 67.237 pontos contra 46.000. Sim, o iPhone é mais lento, mas a pontuação não seria tão grande assim. Abri o Real Racing 3, que é um dos games mais pesados disponíveis hoje para Android e para iPhone. Então abri os dois exatamente ao mesmo tempo. E o iPhone está bem na frente e terminou muito antes de carregar o jogo. Algo que é meio estranho, porque ele levou muito mais tempo para os outros aplicativos, mas com o jogo, que é algo pesado, o tempo foi menor. Lembrando que você tem 1 GB de memória RAM contra 4 GB num processador de 8 núcleos contra 2 núcleos. E mesmo assim, o iPhone 6 foi um pouquinho mais rápido. Vê que a taxa de quadros por segundo é muito semelhante dos dois lados, os dois com os mesmos gráficos e reflexos da pista. Ou seja, a jogatina dos dois lados é muito bacana, mas no iPhone ele acabou abrindo um pouquinho mais rápido, o que contrasta com o restante dos aplicativos que levaram mais tempo para abrir. Agora, comparar a memória RAM, eu tenho aqui o jogo aberto, se eu quiser voltar para ele é só tocar aqui e eu volto para onde ele parou. E vou abrir novamente os aplicativos para ver se eu consigo voltar sem que o Real Racing seja reiniciado. Então tem aqui... Andar um pouquinho na timeline, abrir o Instagram, ok, entra com o Instagram, entra com... Abrir o Twitter, abrir o AnTuTu de novo. Agora o iPhone está um pouquinho mais veloz, está um pouquinho mais inteligente. E voltar a abrir o Facebook. Então eu tenho aqui toda a timeline do Facebook, dar uma xeretada. Dar uma xeretada de novo no Twitter, que também é aberto de forma extremamente veloz dos dois lados. Abrir o Instagram de novo, também tá rápido dos dois lados. E... abrir aqui, agora voltar pro Real Racing 3 e os dois perfeitamente no mesmo lugar, mesmo com 3 GB a menos de memória RAM. O iPhone mostrou que sabe lidar muito bem com os aplicativos abertos e faz com que tudo rode muito bem sem nenhum problema. No lado de tela você tem um IPS LCD contra uma tela que é uma tela Super AMOLED, então um brilho um pouco maior no iPhone e uma... Na verdade, são bem semelhantes, elas não são tão diferentes assim. Você tem uma reprodução de cores um pouco mais fiel aqui e um pouco mais escuro do lado de cá no aparelho da Samsung. Em ângulo de visão,
ambos com altíssimo ângulo, onde é possível ver muito bem mesmo em ângulos maiores. A bateria dos dois aparelhos é uma bateria diferente, você tem 3.000 mAh no Note 5 contra 1.810 no iPhone 6 e claramente a autonomia do iPhone 6 é inferior. Você não consegue terminar um dia de uso moderado, no final do dia ele vai estar reclamando muito de bateria. O Note 5 ainda tem um fôlego extra, não chega a 2 dias, mas tem um fôlego extra aí para poder terminar a noite, pelo menos chegar em casa, colocar no carregador apenas quando você for dormir. No lado de extras, o iPhone tem uma otimização muito grande de hardware com software. É uma diferença cavalar de hardware e a diferença de desempenho não é tão cavalar assim. Em jogos, o iPhone mostra que é mais potente porque ele tem a capacidade de rodar com a API Metal, que faz com que mesmo que seja um hardware inferior, ele tenha um desempenho até superior. Você vê que ele rodou primeiro o Real Racing 3, mas os aplicativos ele rodou depois. Ou seja, com menos hardware, menos consumo de energia, ele consegue lidar de uma forma boa com o hardware. Isso a Samsung ainda não tem. Na linha Exynos ela faz milagre, ela faz algo muito bacana, deixa o Android muito rápido, mas não ao nível de otimização que você encontra no iPhone. Já o aparelho da Samsung tem a S Pen, que é uma canetinha bem inteligente, que adiciona uma série de recursos, principalmente para o lado de precisão, que é muito mais preciso do que usar o dedo. Você pode ver que o dedo é uma forma só de pressão, e na caneta dá para fazer uma série de outros riscos, enfim, mais precisos ou menos precisos. Além disso, você tem a possibilidade de dividir a tela com dois aplicativos. Tem uma série de formas para poder funcionar bem. Os dois contam com assistente de voz que são ok, não ajuda tanto assim como o Google Now ajuda no Android e também para o iPhone dentro do aplicativo do Google. No lado de fotos, os dois aparelhos contam com uma resolução bem diferente. São 16 megapixels na câmera traseira do Note 5 contra 8 megapixels do iPhone. E assim, o aplicativo de fotos do iPhone é um pouco mais amigável de entender, é só passar para o lado e não tem muito o que fazer além disso, a não ser alguns ajustes aqui na parte de cima. Mas, por outro lado, o aparelho da Samsung oferece até controles manuais na fotografia, isso é bem bacana. Mudando aqui para a câmera frontal, você tem uma câmera de 1.3 megapixels no iPhone contra uma câmera de 5 megapixels no Note 5. Além do mais, a abertura, o ângulo de abertura, como você vê aqui, é muito maior no aparelho da Samsung do que o que você encontra no iPhone. Ou seja, as selfies saem bem melhores, tanto em resolução como qualidade de reprodução de cores e como em número de pessoas na mesma selfie. No Note 5, melhor do que no iPhone. As fotos tiradas são boas com os dois aparelhos, o iPhone é um pouco inferior. A Samsung faz tempo que é superior à Apple em câmera e não é diferente aqui. As fotos tiradas tanto com boas condições de luz como com condições menos favoráveis são melhores do que no iPhone 6. Para você ver fotos tiradas com esses dois caras aqui, é só clicar no link que está na descrição do vídeo que você consegue ver o review de cada um. Lá tem as fotos tiradas com os dois dispositivos. Para saber mais sobre esse comparativo em texto e fotos e mais detalhes, é só clicar no link na descrição desse vídeo e acessar o comparativo no tudocelular.com. Aqui foi o André Fogaça, direto de São Paulo para o Tudo Celular. Até o próximo vídeo. Falou, tchau, tchau.